Como se trata ainda de uma sessão remota, eu vou deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior e já vamos adentrar na pauta da ordem do dia. Eu faço questão sempre de ressaltar aqui os deputados, os projetos que ainda cabem em vista, como é o caso desse primeiro projeto aqui em tela. O 7779, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, regulamenta a periodicidade do recolhimento do valor da renda líquida excedente do teto remuneratório constitucional pelos interinos responsáveis pelas serventias extrajudiciais no Estado de Goiás. O relator escolhido foi o deputado Wilde Cambão. Ele é favorável à matéria. Eu coloco em discussão. Os deputados, eu pergunto se os deputados todos estão me ouvindo, façam um sinal aí. Presidente, eu pedi vista no chat. Okay. Vista, senhor presidente. Agora está mudo. Seu microfone está mudo, deputado Humberto. Pois é. Eu peço aí a técnica que cuide aí, porque se me colocar mudo, eu estou comandando a sessão, vai ficar difícil. Então, não me deixem mudo, por favor. Então, vista aqui, vamos lá. Deputado Antônio Gomide, deputado Carlos Cabral, deputada Adriana Accorsi. Algum outro deputado deseja vista desta matéria? Hélio de Souza, presidente. Deputado Hélio de Souza. E como a gente tem feito sempre aqui, mesmo se pedir depois, eu vou concedendo, porque enquanto a gente está trabalhando... Questão de Hélio, eu pedi vista aí, delegado Eduardo Prado, eu estou sem o digital aqui. Ok, então. Vista ao Vinícius Siqueira, vista ao Eduardo Prado, ok? E fica aberto aí outro deputado que quiser vista, mesmo apreciando outros projetos mais à frente, podem solicitar que eu autorizo a nossa assessoria. Vista, está aí agora, apareceu o delegado Eduardo Prado. Processo 4534, Governadoria do Estado, altera a Lei 19.191, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre os emolumentos dos serviços notariais e de registro e da outras providências. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Pediram vista, deputado Carlos Cabral, Hélio de Souza, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo, Eduardo Prado e Adriana Accorsi. Não houve manifestação. Eu coloco em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Deputados forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. 4535, também da Governadoria do Estado, autoriza o Poder Executivo a transferir para a União o domínio dos trechos rodoviários que especifica. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável. Vista ao deputado Carlos Cabral, Hélio de Souza, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo, Eduardo Prado e Adriana Accorsi. Nós temos um voto em separado do delegado Eduardo Prado. Eu coloco em discussão. Discutir. Tem um pedido de vista do líder do governo. Fica prejudicada, então, a discussão do 4535. 4535. Ok? Agora é o 4536. Institui o Programa Estadual de Bioinsumos no Estado de Goiás. Relator, deputado Tião Caroço, parecer favorável. Colocado em discussão, pediram vistas. Carlos Cabral, Hélio de Souza, Major Araújo, delegado Humberto, delegado Eduardo. Essa ação nessa matéria. Então, é ela que eu coloco em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Deputados concordarem, permaneça como estão. Os contrários manifestem. Aprovado. Processo 4609.
altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, que institui o Código Tributário no Estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável à matéria. Pediram vistas. Deputado Carlos Cabral, Hélio de Souza, Eduardo Prado e Adriana Acorce. Eu tenho aqui voto em separado do delegado Eduardo Prado, tenho um voto em separado também do deputado Hélio de Souza e tenho um voto em separado do deputado Humberto Teófilo. Então, são 3 votos em separados e nós vamos colocar o primeiro em discussão, pela ordem de apresentação, que é do delegado Eduardo Prado. Está em discussão para discutir, deputado Carlos. Vistas. Prejudicado, então, a discussão, Carlos. Vistas ao líder do governo, apenas ao líder, porque já tinha havido o pedido coletivo de vistas. Então, vistas ao líder do governo, 4609. 1455, Governadoria do Estado. Introduz alterações no artigo 20A da Lei 15.704. Senhor presidente, vista do voto separado do deputado delegado. Agora, tem o meu, tem um outro voto em separado, que ainda não colocou em pauta nesse mesmo projeto anterior. Deputado Hélio, mas eu disse aqui, tem os 3 votos em separado. À medida que o líder do governo pede vistas, eu estou entendendo que ele está pedindo vistas do projeto todo, incluindo todos os votos em separado. Eu posso perguntar ao líder... Deixa eu me dar uma questão de ordem. Eu dou uma questão de ordem antes. Eu quero perguntar ao líder do governo, deputado Bruno Peixoto, atendendo aí ao deputado Hélio, tem aqui o voto separado do deputado Hélio, tem o voto separado do Teófilo também. Vossa Excelência está pedindo vistas de todos, como normalmente acontece, ou é apenas vista do projeto do voto separado do deputado delegado Eduardo Prado? Senhor presidente, nobres pares, estou solicitando vistas a pedido da Procuradoria da nossa Assembleia Legislativa, pois ela está condensando os 3 votos em separados, pois são semelhantes em vários aspectos, para fazer um relatório só. A matéria é altamente positiva, importante, está de parabéns a todos que apresentaram esse voto em separado. Nós vamos fazer todo um condensamento em um único voto para que seja apreciado. Então, permaneço com o voto em separado dos 3, repito, a pedido da Procuradoria do Poder Legislativo, para que possamos fazer apenas um relatório sucinto e atendendo os 3 votos em separado. Outro ponto também, presidente, aproveitando que estou com a palavra, estou devolvendo o processo 4535, rejeitando o voto em separado do deputado, com todo respeito, Eduardo Prado, que determina que envie a Goinfra a título de diligência, em virtude que é apenas uma adequação, obrigação do Estado de Goiás, em virtude de atender à legislação federal, e já existe a anuência da Goinfra no projeto, não por escrito, mas enviado ao governo do Estado para a Casa Civil e encaminhado, assinado pelo governador para esse poder. Então, estou devolvendo e informando o motivo que estou negando o voto em separado através do nosso relatório. E o projeto 1455, que será apreciado dentro de instantes, presidente, por uma questão em relação à votação remota. Vossa Excelência, quando tem a palavra, nós aqui no plenário não conseguimos, a não ser que Vossa Excelência dê a permissão. O 1455, já estou apresentando também
o voto em separado, acolhendo o voto em separado do coronel Adailto. Estou devolvendo o relatório e anexando ao projeto, acolhendo o voto em separado do coronel Adailto em nosso relatório. Muito obrigado, senhor presidente, apenas para esclarecer. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Presidente, questão de ordem, deputada Mauri, depois. Eu fico satisfeito, porque o líder do governo disse que vai aproveitar as 3 emendas. Eu desconheço o conteúdo das demais, mas eu entrei em contato com o deputado Amaury Ribeiro e comuniquei para ele que eu estaria fazendo uma emenda aditiva nesse projeto, porque ele institui o Código Tributário do Estado de Goiás, alterando a lei número 11.651, e, portanto, seria oportuno mexer com aquela questão do GTA que nós estamos aí lutando há muito tempo. Então, nós fizemos uma emenda aditiva, mandei para ele, se ele quisesse assinar junto, ou qualquer outro deputado queira assinar, que eu acho que esse pensamento que não é meu, é de toda a Assembleia Legislativa, e eu estou colocando aqui um parcelamento de 300 meses para pagar aquela dívida do GTA. Esse parcelamento, pelo que eu tive a oportunidade de discutir com a autoridade da área, que é a área jurídica, ele é totalmente legal, ele não depende do Confaz. Parcelamento, se queira, depende da vontade de quem está fazendo e de quem vai acatar. Seja de 1 ano, 2 anos, 3 anos, no caso meu aqui, eu estou pedindo 25 anos para pagar uma dívida que o fazendeiro não está devendo. E com isso aqui ele vai quebrar. Então, não interessa para ninguém, muito menos para o Estado. Então, a minha emenda nesse sentido, eu desconheço as demais e, como determina, nós colocamos também a correção monetária, o juro moratório de 0,5% ao ano, para que não se tenha uma penalidade muito alta. Mas, em linhas gerais, esta é a minha emenda e eu vou lutar por ela e ela não é minha, eu acho que ela é da Assembleia Legislativa. Por isso eu quero pedir o apoio dos pares e quero que, se o líder do governo apresentar uma emenda que caracteriza a vontade dos 3 pedidos, está comigo. Questão de ordem, deputada Mauri. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Hélio de Souza. O deputado Hélio de Souza, assim como eu, tem uma preocupação imensa com essa questão dos GTAs. O deputado Lucas Calil também foi um dos idealizadores dessa luta, né? Ele sempre me trouxe essa situação. Eu quero dizer aos senhores deputados que essa emenda do deputado Hélio de Souza, a qual eu faço questão de assinar junto com ele, presidente, é uma solução, é uma tentativa de amenizar, né, essa pancada que vem tomando aí os produtores rurais por terem que pagar uma dívida que não fizeram, uma conta que não tem. Então, é uma forma de amenizar em parcelas, aí, em 25 anos, essas parcelas. É claro que o que nós queremos realmente é a remissão, que seria o correto dessas multas de GTA. Mas se essa remissão não vier, no mínimo, que seja parcelado aí em 25, 20 anos, esse absurdo dessa dívida que não existe aí com o produtor. Deputado Hélio, obrigado, parabéns ao senhor, e aqui eu peço aos deputados, como disse o deputado Hélio de Souza, essa emenda não é nossa, não é minha ou é dele, mas sim da Assembleia, que já se mostrou os 41 deputados contrários ao pagamento dessa multa. Vamos deixar claro que não foi feita aí nesse governo Ronaldo Caiado, mas que, infelizmente, vem sendo cobrado agora. Tá bom? Obrigado, doutor Hélio, e obrigado aos outros deputados. Presidente, o coração do senhor continua grande. E vai permanecer grande. Questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, é só para coadunar aí com apoio ao projeto e à emenda do doutor Hélio e o projeto essa defesa do Amaury, dizer que, não obstante ter sido feito na gestão passada, quem comete o erro continua cometendo o crime e assim está fazendo. Então, se não há o consentimento do Estado nessa luta do Amaury, o Estado está consentindo com as práticas indevidas que foram realizadas nas gestões anteriores.
Por oportuno, eu peço Vossa Excelência que coloque na pauta o projeto que foi pedido de vista ontem do deputado Vinícius Cerqueira, 2020-001965, de nossa autoria, para colocar aí, por favor, na pauta, por gentileza, que foi devolvido por ele. E no momento oportuno, eu gostaria de discutir a rejeição aí do voto aí do relatório, o voto do líder do governo em relação a esse projeto que eu fiz aí, o voto em separado, o projeto da questão da Goinfra aí, por gentileza, senhor presidente. Obrigado. Ok, delegado Eduardo, não queira ser redundante. Ontem eu prometi para Vossa Excelência que o projeto estaria para ser votado hoje. Então não me peça a mesma coisa por mais de uma vez, tá certo? Aprenda a me conhecer. Pediu apoio para... Aprenda a me conhecer, ele está aqui, será votado, viu, sobrinho? Pode deixar, confie na vossa palavra, até porque você pediu apoio para o tribunal 3 vezes. Eu vou votar 3 vezes. Vossa Excelência pode deixar que vai contar com o nosso apoio também. 14h55. Presidente, eu pedi questão de ordem. Questão de ordem, ok. Questão de ordem, deputado Carlos Cabral. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer para o senhor que o meu sonho era ser chamado de sobrinho pelo senhor, igual o senhor chamou o Eduardo Prado aí. Quem sabe um dia, né? Mas eu sei separar bem, porque, na verdade, Vossa Excelência é afilhado, então eu penso que afilhado é até a ligação mais próxima. Que coisa boa. Bom, pensa então, padrinho. A partir de hoje eu peço bênção todas as vezes. Deus o abençoe. Presidente, eu pedi essa questão de ordem, porque analisando esse projeto aí, o 4609, em primeiro lugar eu queria dizer que o doutor Hélio está de parabéns por ter tido essa, eu vou usar a palavra sacada, é uma palavra boa, para apresentar essa solução para o GTA nessa matéria, e se puder constar meu nome aí, quero assinar junto com o senhor também, doutor Hélio, porque eu também defendo esse mesmo ponto de vista. Agora eu queria, e até para coadunar, deputada Amauri, com o entendimento que o senhor vem esboçando aí várias vezes, eu queria dizer uma coisa importante. Essa matéria está reduzindo a alíquota de 25% para 12% no álcool etílico lá na indústria e de 25% para 19% lá na distribuidora. Então está tendo uma redução da alíquota do ICMS. E pelo que consta no que eu li no processo, não tem nenhuma manifestação do CONFAS para dizer que pode apresentar essa matéria. Então, nesse caso aí, a gente está vendo que a regra do CONFAS não foi nem colocada em questão. Então, a gente podia dar o mesmo tratamento para a questão da GTA e aprovar essa parcelamento que o doutor Hélio propõe, uma vez que o CONFAS não poderá nem falar nada. Agora, o que me deixou preocupado nessa matéria, e vai ser o objeto da minha discussão depois do voto do líder, e se o líder já quiser ir preparando para nos responder, é que ele fala que não tem impacto financeiro, o governo propôs e disse que não tem impacto financeiro para o consumidor. Ele vai reduzir para a indústria, vai reduzir para a distribuidora, e o consumidor que é bom, nada. O que quer dizer isso, hein, gente? Queria ver se o líder pode nos clarear isso até a próxima discussão dessa matéria. Ok. Próximo projeto em tela é o 1455, Governadoria do Estado. Introduz alterações no artigo 20, que trata do plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Relator Wilde Cambão, parecer favorável. Colocado em discussão, pediram vistas deputado Carlos Cabral, Hélio de Souza, Major Araújo, delegado Humberto Eduardo Prado, delegada Adriana e coronel Adailton. Um voto separado do coronel Adailton. O deputado Bruno Peixoto tem aqui um voto separado que ele acolhe o voto separado do coronel Adailton. Então, nós vamos votar aqui o acolhimento do voto separado do deputado coronel Adailton no projeto 1455. Está em discussão. Senhor presidente, apenas para informar que eu pedi vistas, estou devolvendo a matéria com meu voto, com meu relatório, acolhendo o voto em separado do coronel Adailton. Então, estou devolvendo a matéria e o que seria colocado em apreciação, o nosso relatório, e não o voto do coronel Adailton. Muito obrigado, senhor presidente. É exatamente isso. Porque de forma remota, Vossa Excelência está falando que não me ouve aí no plenário, mas eu disse exatamente isso. Está em discussão, encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com o voto separado do líder do governo, que acolhe o voto separado do coronel Adailton, permaneça como estão, os contrários se manifestem, aprovado.
Eu tenho aqui um projeto que foi avocado, de autoria do delegado Humberto Teófilo, apensado aos processos 2855 e 6095. Institui o Código de Direito e Bem-Estar Animal do Estado de Goiás, estabelece normas. Vossa Excelência, deputado Carlos Cabral. Presidente, eu estou pedindo uma questão de ordem, que Vossa Excelência iniciou a leitura do 3278, para checar e fazer um requerimento, inclusive verbal, a Vossa Excelência. Eu apresentei um voto separado, eu não sei se por e-mail já chegou aí. Já está aqui. Está aqui. Eu tenho um voto 4128, um processo 4128, que nele foi determinado o apensamento nesse aí, ele não estava pensado. Então, quero fazer um requerimento verbal a Vossa Excelência, tendo em vista que há uma determinação numa matéria minha para ser apreciada nessa, e ela tem um parecer, e considerando que o projeto 2855 do deputado Gustavo Seba fala de cuidados a animais comunitários, considerando que o projeto do deputado Caio Salinho 6095 fala sobre Código de Proteção Animal, eu queria pedir que o senhor apensasse todos e designasse nova relatoria para poder considerar, no relatório que está aí feito nesse projeto do Humberto Teófilo, as matérias dos outros deputados, porque lendo o relatório, eu verifiquei que as matérias foram apensadas, mas sequer foram tratadas no relatório que foi feito para incluir no projeto principal o teor das matérias dos deputados que tiveram projetos apensados. A matéria do deputado Gustavo Seba, por exemplo, ela é extremamente relevante porque ela trata dos animais comunitários. E é uma matéria que tem a ver com o tema do projeto do Humberto Teófilo, que é o projeto principal, mas ela não foi considerada na relatoria que foi feita. Então, quando a gente apensa, tem que considerar todos os textos e produzir um texto final que contemple todas as matérias apensadas. Então, eu queria pedir que Vossa Excelência reunisse todos e determinasse a edição de um novo relatório para contemplar todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Eu de pronto aqui vou acolher, e como tem feito sempre aqui, quando os deputados fazem sugestões, já que eu vejo aqui que tem, se não o mesmo teor, mas teor parecidos, do delegado Humberto, Gustavo, Caio Salim e Carlos Cabral. Então, eu vou designar um próximo relator para a próxima sessão, então vou suspender a votação aqui desse projeto que foi avocado, acolhendo aqui o pedido do deputado Carlos Cabral. Outro processo avocado é o 3591, de autoria do deputado Vinícius Siqueira. Estabelece sanções ao cidadão que beneficiar-se da inobservância da ordem de vacinação estabelecida no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Relator, deputado Rubens Marques, parecer favorável. Vista ao deputado Carlos Cabral, Hélio Souza, delegado Humberto Teófilo, Eduardo Prado, Adriana Costa e Antônio Gomide. Não houve manifestação. Então, projeto do deputado Vinícius, eu coloco em discussão. Para discutir a matéria, deputada Leda Borges. Senhor presidente, todos os projetos que tratam desta questão do enfrentamento à Covid têm o meu apreço e o meu voto favorável. Mas eu continuarei dizendo da forma discriminatória que o entorno do Distrito Federal passa com essas questões das ações do governo de Goiás. Se não se mudar, não tem como nós entendermos que a nossa região ela é importante para esse governo ou para este governador. Nada, até agora, nada, ao contrário. Estão fechando Ciretrans, não é? Eu estava comentando aqui que faltou um item eu comentar com os meus colegas e com a minha colega Adriana Corsi. Eu vi na mídia que foram distribuídas máscaras N95 para usuários do transporte público da capital. É como se houvesse só a capital e o entorno da capital. Na minha região, é igual o transporte público para Brasília. Os nossos habitantes, os cidadãos goianos que moram naquela região, nós somos cidadãos goianos, senhor presidente.
nobres pares, muitos vão lá buscar voto, de tão importante que é a região. Inclusive os governadores, porque ela decide a eleição. E aí eu fiquei, que bonito, entregando máscara nos terminais rodoviários da capital. Muito importante. Mas na minha região, senhor presidente, nós temos um público, se não maior, usuário de transporte público, é igual. E nós não recebemos nenhuma. Então a gente olha assim, é como se a gente não existisse enquanto cidadão goiano. Não existisse sobre a Covid. Não existisse para as autoridades. Nós somos discriminados hoje. E quando eu digo que existe um entorno antes de Marconi e depois, eu provo. Jamais isso aconteceria. Distribuir máscaras aqui, N95, e não distribuir lá. E aí, quando o governador de Brasília diz algo, o empombado daqui quer ir contra o de lá, mas não toma uma providência enquanto governador. Então, eu tenho ficado extremamente aborrecida com a forma discriminatória que nós estamos sendo tratados como cidadãos goianos, como eleitores goianos, e a região que deu a vitória para o senhor Ronaldo Caiado, pela primeira vez. Não tem um prego pregado, nem no angu lá. Quanto mais máscara, UTI, hospital de campanha. Então, senhor presidente, nobres pares, é grave a situação da nossa região. Pelo descaso, pelo olhar de mitideza para uma região que elege, é a sexta em desenvolvimento econômico do estado de Goiás, é a minha região. E aí, como a maioria não é da região, é como se nós não existíssemos. Não existíssemos para esse governo. Então, aqui o meu repúdio à forma discriminatória como nós da região do entorno estamos sendo tratados. E há deputados que compõem comigo, nos unamos, mas nos unamos para ter ações efetivas. Não é para dizer que Leda é de oposição e os demais são de situação. Não tem que existir oposição e situação. Tem que acontecer ações efetivas em todas as regiões do estado de Goiás. Porque até essa das máscaras é uma forma discriminatória de nos tratar. Quiçá das UTIs, quiçá dos hospitais de campanha. E nós temos um projeto pronto de construção do nosso hospital regional, na mesa do competente Ismael Alexandrino. É só executar. Senhores, continua em discussão o projeto 3591, de autoria do deputado Vinícius Cerqueira. Encerrado. Em votação, deputados que concordarem com a aprovação da matéria, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto é o 1965, de autoria do delegado Eduardo Prado, apensado aos processos 2134 e 2141. Dispõe sobre o reconhecimento da essencialidade da atividade física e do exercício físico no âmbito do estado de Goiás. Relator, deputado Wilde Cambão, parecer favorável. Vista o deputado Vinícius e Eduardo Prado, não houve manifestação. Eu coloco em discussão. Vistas. Excelência, deputado Vinícius. Presidente, eu fiz uma manifestação e um voto em separado aí, já encaminhado à mesa, só colocando uma prerrogativa que eu estava preocupado, porque uma coisa é a essencialidade da questão da parte física, mas eu fiz questão de deixar bem preciso e bem pronto no projeto do novo delegado Eduardo Prado,
que é a questão da função do personal trainer, porque muitas vezes é só a questão da essencialidade, muitas vezes eles estão sendo barrados em alguns locais para exercer sua função. Então, foi um pedido aí da categoria e eu fiz questão de deixar bem claro aí no rol aí do projeto, na qual eu já quero parabenizar o delegado prontamente por ter essa sensibilidade. Vários praticantes, principalmente de Pilates, que é hoje, com certeza, uma fisioterapia, praticamente uma fisioterapia para quem sofre com dores nas costas, em articulação, estavam impedidos de treinar aí durante esses decretos que fechavam tudo. Então, eu fiz questão de colocar também essa questão dos personal trainers que também ficaram impedidos de fazer a sua função. Muito obrigado aí, senhor presidente. Mãos, mas para mim a palavra vale mais do que papel. Eu coloco em discussão. Vistas, senhor presidente, mediante o voto em separado apresentado, solicito vistas. Do 1965? Senhor presidente, sim, do 1965, peço vistas e já devolvo também o 4535. Questão de ordem, senhor presidente, por favor. Questão de ordem. Deputado autor dessa matéria, delegado Eduardo Prado. Peço ao líder Bruno Peixoto, esse projeto aí já tem mais de quase um ano e está tramitando. Pedir em nome aí dos profissionais da educação física que estão nos vendo, são milhares do estado de Goiás, em nome das pessoas que precisam da educação física, de fazer o acompanhamento fisioterápico, igual o Vinícius Siqueira muito bem relatou, os personal trainers, quer dizer que isso aí não vai ocasionar qualquer tipo de problema de pandemia em relação a isso, até porque depois o governador tem a sensibilidade de vetar ou sancionar o projeto que está aí há mais de vários meses aí, quase fazendo um aniversário. Eu peço ao líder do governo que seja sensível às pessoas que estão nos vendo, até porque ele teve a oportunidade de ver, teve a oportunidade de pedir vista anteriormente, o Vinícius pediu vista desse projeto, eu queria a sensibilidade dele, até porque nós temos aqui nesse momento mais de 7 mil profissionais aí do estado todo vendo, sensíveis, analisando, na expectativa desse projeto. Eu acho que vai gerar aí um desconforto até com o governo, porque ele representa o governo, o líder do governo. Eu peço aí a sensibilidade de Vossa Excelência, deputado Bruno Peixoto, para deixar o projeto transcorrer no plenário e ao governador, até porque eu acredito que o governador é sensível à causa também. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Eduardo. Próximo projeto, 4535, Governadoria do Estado, autoriza o Poder Executivo a transferir para a União o domínio dos trechos rodoviários que especifica. Relator, deputado doutor Antônio, parecer favorável. Pediram vista, deputado Carlos Cabral, Hélio de Souza, Major Araújo, delegado Humberto Teófilo, Eduardo Prado e Adriana Corse. Tem um voto separado, delegado Eduardo Prado. Eu coloco em discussão para discutir. Eduardo Prado, Vossa Excelência. Pois não. Senhor presidente, eu gostaria que os deputados ficassem atentos aí, deputado Hélio, Experiência, Carlos Cabral, os demais deputados que estão aí, porque nesse projeto de lei, Carlos Cabral, você que sempre não deixa as coisas de forma perfunctória nas análises dos projetos. Oi. Eduardo, eu peço que zere o painel aqui. Eu disse que o voto separado de Vossa Excelência que está em discussão, na verdade, é um voto em separado do líder do governo que rejeita o voto em separado de Vossa Excelência. Então, volte o tempo do delegado Eduardo Prado, que está com a palavra. Então, eu queria só que os deputados tivessem ciência, qual que é o meu voto separado? Por diligência, por quê? O projeto, ele está transferindo aí as rodovias estaduais, até baseado de uma medida provisória, que eu não recordo aqui a data dela, mas de qualquer forma, esse projeto, ele devolve os trechos de rodovias estaduais para a União, só que no artigo 2º, eu vou ler para todos os deputados, diz o seguinte: todas as despesas precedentes à transferência realizadas pelo Estado de Goiás nos trechos de rodovias federais enumeradas no anexo 1 não constituem obrigação da União, ou seja, o Estado vai ter que pagar. Artigo 3º, nobres deputados, diz o seguinte: cabe ao Estado de Goiás suportar diretamente eventuais condenações jurídicas. Obrigado, senhor presidente.
O artigo 3º, repetindo, diz o seguinte: cabe ao Estado de Goiás suportar diretamente eventuais condenações judiciais decorrentes de acidentes ou danos provocados a terceiros ocorridos nos respectivos trechos rodoviários no período em que esses estiverem sob seu domínio, ou seja, até agora, na aprovação da lei. Qual que foi meu voto separado, deputado Carlos Cabral? A gente deu o poder de fiscalização. No projeto, não há qualquer tipo de especificação de valores, de custos que vai ter esses emolumentos que o Estado vai ter que pagar. E tampouco a relação de processos judiciais que estão em trâmite, ou seja, que vão ser condenados no Estado de Goiás. Nós temos esse dever de fiscalização, é o dever do Legislativo, e eles deveriam colocar esse ônus para o Estado, que não vem no projeto. O líder do governo fala que o projeto foi encaminhado pela Goinfra, consta o aval da Goinfra, tudo bem, só que em momento algum esse projeto, e nem o ofício encaminhado à Secretaria da Casa Civil pela Goinfra, ele não faz a composição do projeto, não tem os esclarecimentos que, ora, eu requeiro por meio de uma diligência. Nós precisamos saber qual é o custo disso para o Estado, qual que é o custo desses emolumentos que ele vai ter que pagar e arcar, qual o número de processos que estão em trâmite que vão abarcar futuramente a questão dos cofres do Estado de Goiás. A gente precisa saber disso. Como é que eu vou autorizar as rodovias retornarem para a União, se o próprio projeto fala que vai ter gasto para o Estado e de uma forma explícita não há qualquer tipo de esclarecimento, planilha de gasto nos anexos do projeto, Carlos Cabral. É um absurdo. Então eu peço diligência e peço aos nobres deputados, que é o poder dos deputados de fiscalizar, é o poder nosso legislativo, nós precisamos ter o esclarecimento dos custos, dos processos judiciais que estão em trâmite em relação a essas rodovias, do que vai gastar com emolumentos, com custas, com despesas que são mencionadas no artigo 2º e artigo 3º. Então eu peço aí que derrubem o voto aí do deputado líder do governo Bruno Peixoto, porque para que nós votemos de uma forma consistente, nós precisamos saber o gasto, o custo que são mencionados aí no projeto de lei, no artigo 2º e artigo 3º. Por caso contrário, nós estamos votando, deputado Hélio, às escuras. A gente não sabe o valor e o gasto que o Estado vai ter devolvendo esse projeto. Pode ser até um ônus muito maior do que o bônus, a gente precisa analisar o projeto. Então, estou satisfeito e peço aos deputados que, vamos aí derrubar esse voto separado aí do relatório do deputado Bruno Peixoto e do governo. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, delegado Eduardo. Continua em discussão. Estamos discutindo o voto em separado do líder do governo, que rejeita o voto separado do delegado Eduardo Prado no projeto 4535. Encerrada a discussão, está em questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Carlos. O delegado Eduardo Prado faz uma observação interessante, que eu tinha visto essa matéria, inclusive porque tem algumas rodovias que estão sendo ouvidas aí, que são lá na nossa região, na região onde eu moro. Eu queria só perguntar se o líder do governo não vai fazer nenhuma manifestação sobre esses fatos que foram levantados aí pelo delegado Eduardo Prado, porque são questões relevantes que talvez uma manifestação da Goinfra nesse sentido nos desse mais segurança sobre isso. Eu pergunto o líder do governo, deputado Bruno, Vossa Excelência gostaria de se manifestar com o seu voto em separado? Senhor presidente, nobre deputado, delegado Eduardo, é muito claro no próprio projeto. Nós estamos atendendo uma solicitação do governo federal. A Goinfra foi ouvida na elaboração do projeto, teve a anuência, a PGE emitiu seu parecer, a Casa Civil promoveu o projeto, enviou à Casa. Não há o que se dizer. Nós estamos atendendo a solicitação do governo federal, em virtude à lei federal. Então, não há o que se dizer. Inclusive, você pode observar que, conhecedor do Estado como esses trechos são de rodovias que fazem a interligação entre os estados, são interestaduais. Então não há o que se dizer, pode olhar todos os trechos que estão em anexo ao projeto. Então quero pedir mais uma vez que todos votem favoráveis ao nosso projeto, por gentileza, ao nosso voto em separado. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, encerra... Senhor presidente, questão de ordem ou discussão aí, porque foi mencionado aí pelo líder Bruno Peixoto. Eu vou colocar Vossa Excelência para encaminhamento de voto. Pode ser, então.
Ok. Encerrada a discussão, está em votação para encaminhamento de voto, delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu queria que os pares analisassem que, em momento algum, não obstante o documento da GOINFRA, a função do parlamentar é fiscalizar. Eu estou levantando uma falha da GOINFRA, e se for a procuradoria também do Estado não é absoluta, não, falha também, então falha dupla. Se for o outro que passou, falha tripla. O que não podemos é os deputados falharem também, porque talvez nós sejamos mais expertos do que por onde passou o projeto, porque não tem, né, o artigo 2º fala que vai ter despesa para o Estado, eu não questiono o líder do governo no momento que ele fala que é uma determinação de lei federal, devolver leis estaduais por conta de uma medida provisória que foi feita lá atrás. O que nós precisamos é saber que custo é esse que está mencionado no artigo 2º, qual o valor, qual a mensuração, me diga isso. Artigo 3º fala que tem processos judiciais que serão abarcados pelos cofres do Estado. E eu preciso saber, como parlamentar, vocês que são deputados, qual o custo desse processo, quantos processos tem em trâmite. Eles falharam. No momento que eles mencionaram isso no projeto, deveria ter um anexo mencionando qual a expectativa de gasto do Estado, até porque lá na frente nós vamos ter que fiscalizar isso. Então o projeto é manco. E aí uma diligência, da mesma maneira que o líder do governo pega um projeto nosso da Lei Maria da Penha, importante nas escolas, e pede uma diligência para o Conselho de Educação, e outros projetos todos são diligenciados, eu peço aí a diligência, coisa simples. Então eu peço isso para dar, e eu peço aos deputados que tenham consciência disso. Nós não estamos contra o projeto, mas como é que você vai votar um projeto que está falando que tem custo para os estados, Chiquinho de Oliveira? Tem custo para o Estado, doutor Hélio, que tem custo para o Estado, doutor Antônio, e você não sabe que custo é esse? Se passou pela PGE, falha da PGE. Se passou pela GOINFRA e mandou sem o documento dos custos que são mencionados, 2 vezes falha. E a terceira falha não vai acontecer na Assembleia, porque nós somos atentos à legalidade estrita dos projetos de lei. Obrigado, senhor presidente. Então, encerrado o encaminhamento de voto, em votação, deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem no chat. Nós temos 27 deputados presentes. Eu tenho já o voto contrário do delegado Eduardo Prado, Hélio de Souza, delegada Adriana Corsi, Major Araújo, o Carlos Cabral, ele está se abstendo, Antônio Gomide contra. Nós temos 5 votos contrários. Deputada Leda é o 6º voto contrário. Algum outro deputado deseja manifestar o voto aqui no chat? Os deputados contrários? Bem, apenas 6 deputados se manifestaram contrário ao voto em separado do líder do governo, que rejeita o voto em separado do Eduardo Prado, que pedia diligência. Então, está aprovado. Registre também o voto contrário do deputado Francisco Oliveira. Aprovado o voto separado do líder do governo. Senhores, nós não temos nenhuma matéria a mais a ser deliberada. Eu agradeço imensamente a participação dos pares. Amanhã nós teremos CCJ às 14 horas, uma sessão ordinária no horário regimental, e às 15 o plenário. Desejando um bom fim de tarde, uma boa noite com muita saúde a todos nós, nossa família e ao povo do estado de Goiás e do Brasil, eu declaro encerrada a presente sessão.